Então vamos resolver aquele exercício do vídeo anterior, que é o cálculo da série de Fourier do sinal x de t igual a cosseno de ômega 0t. Lembrando que ômega 0 é igual a 2π sobre t0, ou ômega 0 t0 é igual a 2π. Só que agora a gente vai calcular a série de Fourier desse sinal, considerando frequência de cálculo, ômega SF, igual a metade da frequência do sinal, ou período de cálculo igual ao dobro do período do sinal. Então vamos usar essa relação para calcular a série. Lembrando, o sinal não mudou, mudaram as condições de cálculo da série. Então vamos lá. Série de Fourier, por definição, igual 1 sobre período de cálculo, integral num período de cálculo, de x de t, ena menos jk ômega sft dt. E vamos fazer as substituições usando os valores que a gente já tem definido. Então, 1 sobre 2 vezes t0, integral, vou fazer a integração de 0 até 2t0, a cosseno ômega 0t, só substituindo o sinal, ena menos jk ômega 0 sobre 2t dt. E vou abrir o cosseno por relação de Euler, já inserindo 2a, passando o a para fora da integração, integral de 0 até 2t0, ena mais j ômega 0t, mais ena menos j ômega 0t, tudo isso dividido por 2, e tudo isso multiplicando o exponencial ena menos j k ômega 0 sobre 2t dt. Então a gente vai seguir os mesmos princípios que a gente já utilizou anteriormente. Vou combinar esses dois exponenciais para obter. Então vou ter a sobre 2t0, integral de 0 até 2t0, e eu vou ficar com ena combinando menos j ômega 0 colocar k sobre 2 menos 1, só estou alterando a ordem, que multiplica t, mais e na menos j ômega 0 k sobre 2 mais 1 t. Tudo isso dividido por 2 dt. Só para ficar mais fácil. Bom, integral dos exponenciais, operação simples. Então vou ter a dividido por 4t0. Primeira integral. Ena menos j ômega 0 k sobre 2 menos 1t dividido por menos j ômega 0 k sobre 2 menos 1. Substituindo t por 0 até t igual a 2t0 mais ena menos j ômega 0 k sobre 2 mais 1 t dividido por menos j ômega 0 k sobre 2 mais 1, substituindo este t por t igual a 0, por t igual a 2t0.
Veja que procedimento análogo que a gente fez anteriormente. Quando eu faço, então, primeira coisa, vou simplesmente mover parte dos termos para fora da integração, mantendo apenas k sobre 2 menos 1 e k sobre 2 mais 1. Então, vou ter a sobre, movendo esses dois termos, então tem t0 que multiplica ômega 0 2π, então vou ter 4 que multiplica 2π, depois a gente combina isso aqui de maneira mais adequada, menos j e menos j vão para o numerador mais j. Reorganizar aqui, k sobre 2 menos 1, e no numerador eu terei e na menos j. Quando eu substituir este termo, t0 que multiplica ômega 0, eu vou ter 2π, que multiplica 2, que multiplica k sobre 2 menos 1, menos. Quando eu substituir igual a 0, vou zerar o expoente, ficando com 1. Mais, analogamente, e na menos j, 2π, que multiplica 2, que multiplica k sobre 2 mais 1, menos 1, e tudo isso aqui dividido por k sobre 2 mais 1. E como última simplificação, este termo 2 multiplica esse termo entre parênteses, parte deste 4, se a gente dividir 2, vai multiplicar esse termo e esse termo. Então, o que eu vou ficar, ao final, vai ser AJ dividido por 4π, e na menos j, 2π, k menos 2, menos 1, dividido por k menos 2, mais e na menos j, 2π, k mais 2, menos 1, esses dois termos, divididos por k mais 2. Então, note, análogo ao que a gente fez no exercício do vídeo anterior, a única diferença que a gente enxerga naturalmente é este 2, este 2, este e este. Então, no vídeo anterior, esses valores que estão circundados eram 1, aqui nós temos o valor 2. Então, x de k, vou colocar aqui, para k diferente de mais ou menos 2, a gente obtinha 0. X de k para k igual a menos 2 ou mais 2, nós, por L'Hopital, obtínhamos o valor a sobre 2. Então, vejam como a gente aplicava L'Hopital, motivo. Basicamente, quando eu aplico valores diferentes de mais ou menos 2, por exemplo, 0, eu vou ter numerador 0 e denominador menos 2 no caso. Numerador 0, denominador 2 positivo. Então, ao final, para esta situação, sempre tem 0. Note que o numerador, só reforçando, o numerador dessas duas expressões para k inteiro, que é a condição que a gente tem, é sempre 0. A minha questão é sempre se o denominador vai ser 0. E sendo o denominador 0 para k mais 2, k menos 2 nesse problema, eu tenho indeterminação 0 sobre 0 ou neste termo ou neste termo. Quando eu aplico o L'Hopital, obtenho A sobre 2. Então, verifiquem como é que a gente fez no vídeo anterior. Então, o resultado final, x de k igual
A sobre 2, delta K mais 2, mais delta K menos 2. Lembrando, delta de K, delta de Kronecker, 1 para K igual a 0, 0 para K diferente de 0. Bom, então, vejam, nós obtivemos para o sinal idêntico ao sinal anterior, do problema anterior, nós tivemos uma sequência de números distintos. Então, vamos fazer graficamente aqui para a gente interpretar o resultado. Aparentemente, mesmo sinal, x de t, gerando séries distintas. Então, vou fazer aqui um cosseno. Fazer alguns períodos. Vou definir o nosso T0. O sinal tem amplitude A. E nós realizamos o cálculo da série num período 2 vezes maior ao período do sinal. Então, esse aqui é o nosso x de t. Vamos plotar aqui a série para a gente reforçar o nosso entendimento. Tá. Então, o que nós obtivemos? Eu vou ter um valor A sobre 2 para K igual a mais 2 e K igual a menos 2. Ambos com altura A sobre 2. Lembrando, é uma sequência de números. Entre K's inteiros não existe nada. Então, eu não tenho valor para K igual a menos 1/2, para K igual a 0,01. Eu só tenho valor para K igual a 0, 1, 2, menos 1, menos 2 e todos os demais inteiros. Então, o que a gente tem aqui para interpretar corretamente o que a gente fez? Vamos só relembrar a composição do sinal. Lembrando, eu recomponho o sinal utilizando aquele somatório de K igual a menos infinito até mais infinito, de x de K, e na mais jk, ômega de cálculo, t. Então, para este caso, se a gente observar que eu só tenho valores úteis para K igual a menos 2 e K igual a mais 2, esta expressão se reduz a A dividido por 2 e na mais J menos 2, para K igual a menos 2, ômega de cálculo T mais A sobre 2 e na mais J 2 ômega SF T. E a gente já preenche isso aqui. Então vamos só observar. O que significa o K? Veja que eu estou utilizando ele aqui, eu estou produzindo aqui uma frequência para esse sinal e aqui uma frequência para esse sinal. No exercício anterior, a gente obteve K igual a mais 1 e K igual a menos 1 como valores não nulos. Veja, K representa o índice de uma frequência, significa que eu tenho uma frequência de referência a partir do qual eu vou extrair o segundo múltiplo, vamos chamar assim. Esse segundo múltiplo significa segundo harmônico. Então eu tenho uma frequência base, da qual eu vou tirar múltiplos. A frequência base é a frequência de cálculo. Mas nesse problema, qual era a frequência base? Então, como a frequência base é ômega SF, e no caso é ômega A sobre 2, o que eu vou ter vai ser a necessidade do segundo harmônico de ômega 0 sobre 2, mais o segundo harmônico
positivo de ômega 0 sobre 2 para reconstituir o sinal. Ou seja, A sobre 2 ENA menos J ômega 0T mais A sobre 2 ENA mais J ômega 0T. Que pela reconstituição nós obtemos o próprio sinal original. Então veja, a interpretação que eu faço deste espaçamento entre harmônicos entre K sucessivos é o ômega de cálculo. Já que o ômega de cálculo neste problema é ômega 0 sobre 2, neste problema, nesta série, eu preciso do segundo harmônico da frequência ômega 0 sobre 2, que no problema anterior era o primeiro harmônico da frequência ômega 0, ou seja, esta série está representando o mesmo sinal, só que ela usa como referência uma frequência de cálculo distinta. Significa que esta série é distinta da anterior, apesar da interpretação levar a mesmo sinal no tempo. Então, só reforçando, K representa o índice do harmônico de frequência de cálculo. Sempre que vocês ouvirem a palavra harmônico, significa que é múltiplo de alguém. Se eu definir que a frequência de base é 60 Hz, os harmônicos de 60 Hz serão seus múltiplos, 120, 180 e assim por diante. Nos Estados Unidos, por exemplo, se eu definir que ômega de cálculo é 50 Hz, significa que eu vou trabalhar com seus múltiplos. Então, 50, primeiro harmônico, 100, 150 e assim por diante. K igual a zero representa o zeroésimo harmônico, ou seja, o nível DC. Nesse sinal, eu não tenho a contribuição do nível DC para constituir o sinal original. Então, notem, a gente vai agora começar sempre a reforçar que eu tenho uma frequência básica da qual eu vou tirar harmônicos para reconstituir o sinal periódico x de t a partir de uma série de valores. Note que essa série, o nosso fasor, então veja, os nomes estão relacionados a problemas distintos, mas dizem a mesma coisa. O nosso fasor está atrelado a infinitos harmônicos, só que para o presente caso eu preciso somente do harmônico de frequência múltipla menos 2 da frequência básica e o segundo harmônico múltiplo 2 da frequência básica para constituir o sinal. Frequência negativa, lembrando, é como se eu imagine um disco que gira girando no sentido oposto. Tá? A frequência negativa é simplesmente eu girar no sentido oposto. Espero que tenha ficado claro. Reforço essa questão de harmônicos e reforço que séries distintas podem ter mesma interpretação para os sinais do tempo. Então, veja, um mesmo sinal pode ter infinitas séries. Se eu aumentar o período de cálculo para 3 múltiplos de t0, 4 múltiplos, eu notarei que as barras vão se afastar do eixo. Ok? Representando que eu preciso de harmônicos menores, mas naturalmente de frequências de cálculo menores proporcionalmente, certo? Então veja, e finalmente, esta série não pode ser somada com a série do problema anterior. Por quê? Porque as suas frequências de cálculo são distintas. A referência que eu uso entre valores é distinta, ok? E finalmente, mais um finalmente, esta série só faz sentido se eu conheço qual é a referência. Se não, um conjunto de números que eu não consigo ligar com a informação temporal, certo?